Nessa quinta-feira temos seleção brasileira, hein? O Brasil encara a equipe do Chile. Brasil já classificado para a Copa do Mundo, o Chile já eliminado. Um amistoso de luxo aí, podemos dizer, para a equipe do Carlo Ancelotti. E vamos falar um pouco aqui sobre a possível escalação e expectativas para a seleção brasileira. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no canal, gente. Dá o like aqui no nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho, para o nosso vídeo ficar em alta. Se inscreve aqui no canal também, que é muito importante para a gente ganhar cada vez mais relevância dentro do cenário do YouTube. E vamos lá, meus amigos. Vou colocar aqui na tela a lista da seleção brasileira e falar o que é que eu acho para que o treinador vai colocar em campo para a seleção brasileira. Goleiros, cara. Alisson, Bento e Hugo Souza, né? Mantém aí essa lista ele. Acho que o titular da seleção brasileira hoje é o Alisson, lá do Liverpool, mas que talvez em um desses dois amistosos, por exemplo, um dos outros dois goleiros possa ter espaço, ter mais tempo de jogo. Mas eu acho que ele vai manter o Alisson no gol, né? Na zaga, eu fico em dúvida de 3 jogadores. Eu creio que ele deva manter a zaga com Marquinhos e Alexandro. Lembrando, esse Alexandro não é o do Flamengo, tá? É o do Lille, ele é zagueiro. Inclusive na última data FIFA jogou bem. Então deve ser mantido o Alexandro e o Marquinhos. Mas a gente tem também o nome do Gabriel Magalhães, que para mim é um dos grandes zagueiros aí em atuação pelo Brasil, tá? Então eu imagino que ele possa ter espaço. Já nas laterais, cara, a gente tem aqui o Wesley na lateral direita e eu acho que ele deva ter espaço para essa partida. E aí a gente tem os outros laterais, né? Vitinho, o Douglas Santos e Caio Henrique. O Douglas Santos, se não me engano, é lateral esquerdo, né? O Vitinho lateral direito e o Caio Henrique acho que é lateral esquerdo também. Então vai ser um jogo para observar novos nomes na lateral. Como eu tinha falado, como eu tinha pedido, né? Renovação nessas laterais. É o principal problema da seleção brasileira, são as laterais, né? A gente não tem nenhum nome que seja unanimidade em nenhuma lista. Todo mundo pede um jogador, todo mundo pede aquele lateral, aquele outro, tal, não sei o que. E toda vez a gente quebra a cabeça para achar laterais para a seleção. Espero que alguns desses aí consigam cravar os seus nomes. E lembrando, tá? Eu não conheço bem todos esses jogadores, eu não tenho como acompanhar todos os times também, não sou um cara que acompanha demais aí a seleção brasileira, né, e os jogadores convocáveis da seleção brasileira, mas eu comento mais do que eu conheço mesmo e do que eu acompanho no ambiente da seleção. Então eu imagino que sejam laterais esquerdos, né, Caio Henrique, Douglas Santos e o Vitinho lateral direito do Botafogo, já que o lateral esquerdo é o Alex Telles, né, então imagino que seja lateral direito, mas enfim, falando aqui como leigo, né? Não conheço também exatamente o nome dos jogadores aí por nome, mas com certeza teremos novidades aí nas laterais. Meio-campistas, temos aí a novidade também do Jean Lucas, do Bahia, que foi convocado para o lugar do Joeliton, que foi cortado da seleção. Então a gente tem aqui Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá e Jean Lucas. O que é que eu imagino, cara? A gente deve entrar ali com o Casemiro e o Bruno Guimarães, que são os dois jogadores que tinham entrado na lista da seleção. A gente tinha o Gerson também, mas que não tá nessa lista. Então eu creio que ele deva manter Casemiro e Bruno Guimarães para manter ali o pilar do meio de campo da seleção brasileira. E aí mais à frente a gente entraria com 4 atacantes. Lembrando que não tivemos aí a convocação do Neymar, já expliquei aí a convocação dele. O Santos falou de uma breve lesão e tal, mas isso aí era mais para despistar sobre a não convocação, na minha opinião, do Neymar, né, que realmente não vem demonstrando o futebol para justificar a convocação. Nome ele tem, mas não tem o futebol apresentado por ele, não é um futebol que encha os olhos para justificar a presença dele na seleção brasileira, tá? Então, precisa jogar mais aí o Neymar. O Rodrigo, que já não tinha aparecido na lista, né? E o Vinícius Júnior também, que não aparece de novo, são caras que são do conhecimento do Carlo Ancelotti. Então acho que ele, não me lembro, acho que o Vinícius Júnior tá suspenso, né? Uma partida assim, mas assim, cara, a não convocação desses caras
não acho que muda muita coisa da convocação deles pra frente. Mas é algo que eu cito, cara. Acho que a gente precisa ter uma equipe, mesmo em jogos amistosos, mesmo que seja pra observar, a gente precisa pelo menos ter uma base, pelo menos ter a espinha dorsal da seleção brasileira titular, para trocar 2 ou no máximo 3 peças e ver como que eles vão reagir. Se, por exemplo, vai ser melhor você jogar com o Rafinha centralizado, de um lado o Vini, do outro o Rodrigo, e lá na frente o João Pedro, por exemplo, ou se você pode abrir o Rafinha de um lado, saca o Vinícius Júnior porque não tá rendendo, bota o Martinelli, e lá no meio você coloca um outro nome, bota um Luiz Henrique aberto, puxa o Rafinha pro meio, sei lá, né? Você testa variações. Você não pode mudar completamente o time, senão, bicho, quando você for jogar o time titular, os caras que se destacaram naquele time completamente mesclado não vão ter o entrosamento com os jogadores titulares. Então você precisa trabalhar nesse entrosamento. Mas enfim, vamos ver como é que essa seleção reage. Para mim, a escalação nesse jogo aqui deve se passar nessa primeira partida por Gabriel Martinelli, do lado esquerdo, que é onde ele joga, o Rafinha centralizado. Do lado direito deve entrar ali o Estevão ou o Luiz Henrique, e lá na frente o João Pedro. Deve ser essa a escalação do Ancelotti. Ou então ele deve tentar ali, já que ele tem 4 jogadores que jogam centralizados, João Pedro, Caio Jorge, Matheus Cunha e Richarlison, talvez ele tente 2 atacantes, para tentar alternar eles 2 ali dentro da área, sem ter uma referência apenas. Nesse caso a gente pode ter um Richarlison e o João Pedro, ou um Matheus Cunha e o Richarlison, o Matheus Cunha e João Pedro, né? Pode ser uma dupla qualquer. Aí de um lado o Martinelli, do outro o Rafinha, né? Ou então o Luiz Henrique e o Martinelli, o Rafinha na esquerda, o Estevão na direita. Eu acho que o Ancelotti vai variar muito esse ataque, certo? Inclusive a gente pode ter um quarteto ofensivo nesse jogo e outro quarteto ofensivo no próximo jogo. Vamos pensar: Martinelli na esquerda, João Pedro e Matheus Cunha no comando de ataque, e na direita o Estevão. No outro jogo, um Caio Jorge com o Richarlison lá na frente, com de um lado o Luiz Henrique e do outro lado o Rafinha. Tá? Pode mudar muita coisa. Então assim, acho que esse jogo vai ser um jogo para o Carlo Ancelotti experimentar principalmente o ataque da seleção brasileira, testar jogadores principalmente no ataque. Essa data FIFA eu acho que vai ser mais nesse sentido do que no sentido de treinar o entrosamento. Lembrando, gente, a gente vai ter para a próxima Copa do Mundo aí menos de um ano, tá? A gente tem aí uns 9 meses, né? 3 meses aí para o final desse ano, mais... é setembro, outubro, novembro e dezembro, né? 4 meses. E a Copa do Mundo é lá em junho, não é isso? Não tenho certeza se é em junho mesmo, mas enfim. Tem mais uns 6 meses aí, mais 5, 6 meses para o Brasil se preparar. Então são 9 meses mesmo, porque em maio a gente precisa ter a seleção pronta, né? Já para iniciar a preparação para a Copa do Mundo. Aí chega lá em junho com a convocação final e só faz aquele treinamento de alinhar algumas coisas, né? Mas em maio a gente precisa ter a seleção pronta, tá? Só para definir ali os 2 ou 3 últimos convocados, mas a espinha dorsal tem que estar totalmente definida lá em maio, já definida e entrosada. Então essa agora deve ser a última convocação que ele faz tantos experimentos assim. Talvez nesse ano ainda possa fazer mais umas outras convocações nesse sentido, mas a partir do ano que vem é treinar, preparar e entrosar a seleção, tá? Enfim, vamos ver como é que o time entra em campo contra o Chile no jogo de hoje. Espero uma seleção bem mexida, né, com várias alternativas ali no time, mas que fico também aí nessa de que tem que ter um time mais perto do time titular que o Carlo Ancelotti pretende utilizar aí como principal na Copa do Mundo, beleza? É isso, gente. Após o jogo, acho que eu ainda venho aqui depois do jogo
pra fazer a análise da partida, né? Comentar sobre o jogo aí, mas é muito tarde, né, velho? Mas enfim, eu vou tentar, certo? No mais tardar, amanhã eu posto a análise do jogo. Beleza? Tamo junto, meus queridos. Grande abraço a todos vocês. Valeu e até a próxima, galera.